Colossenses 1, 24. Colossenses 1, 24. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Pois vamos glorificar, né, o Rei da glória, Jesus de Nazaré, a palavra viva de Deus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Né, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja em Colosso, e ele diz, né, no 24 aí, no versículo 24: agora me regozijo, me alegro, me exulto, estou alegre ao extremo, no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual fui constituído ministro, né? Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós. O apóstolo Paulo está dizendo que se alegra pela igreja, e cumpro na minha carne o que resta das minhas aflições, que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Então o apóstolo Paulo, ele está, né, dizendo que ele se alegra, né, pelas aflições que ele está passando. Esse que está no meio das aflições, né, que ainda resta, né, me regozijo no meio dos meus sofrimentos, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor à igreja. Então ele está dizendo que está sofrendo, mas está alegre, porque ele está sofrendo pela igreja, que é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, né? Cabeça do corpo, e o corpo é a igreja. Então ele está falando de sofrimentos que ele sentiu, que estava sentindo, né, na carne dele. Aí diz que ainda tem para sentir, né, o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo. Ou seja, ele sofreu muito, está sofrendo, ia sofrer mais ainda as aflições por amor da igreja. Ele ia suportar, estava suportando, aliás, suportou as aflições, estava passando aflições, suportando, e iria passar mais ainda, iria suportar as que vinham, por amor de Cristo, que é o cabeça da igreja. Porque Cristo ama a igreja, então o apóstolo Paulo também tem que amar a igreja, é amar Cristo. Para isso tinha que suportar as aflições que o diabo, né, usa as pessoas, ou o demônio, sei o que for, para fazer. Então o servo de Deus tem que suportar as aflições igual a Cristo, se quiser ser servo, se quiser ir para o reino de Deus.
Porque Cristo é a cabeça da igreja, ele suporta. Ele não suportou? E suporta, né? Convenhamos, né? Só ele mesmo, né? Ainda bem, graças a Deus. Mas não tira a razão dele não querer mais suportar. E ao mesmo tempo ver ele suportando, sofrendo, que a gente não vê, também é duro. É duro para o pai ver o filho sofrendo direto por causa de nós. É duro ver o pai sofrendo por causa dos filhos. Não é ruim o pai sofrer por causa dos filhos? Deus é a mesma coisa, só que é maior, né? O sentimento de Deus, ele é santo, completo. É maior. Sofrendo por um povo rebelde que não quer nada com ele. Sofreu e está sofrendo. Complicado. Podendo parar logo tudo, dar um fim a tudo isso. Mas por sua bondade ele não deixa em cumprir, dar mais um pouco para salvar mais alguém. É misericordioso. Então é um negócio que só Deus mesmo sabe o que ele passa. Bem bom não é, lógico. Não é coisa boa que Deus passa, que Deus sente com essa situação toda. De maneira nenhuma. Por isso que ele diz que não vai contender por muito tempo, que ele vai dar um fim a tudo. Então a pessoa, olhe para cá, ela tem que sofrer as aflições igual a Cristo. Se ela ama Cristo, ela vai ter que passar as aflições de Cristo. Vai ter que suportar as acusações calado, as injúrias. For injuriado, não vai injuriar. For caluniado, não vai caluniar. Tudo que Cristo fez na cruz, ela vai ter que fazer. Isso vai demonstrar que ela é humilde, mansa e pacífica. Ela vai ser agredida, ou com palavras, ou com ações, ou com movimentos, ou seja o que for, e vai fazer igual a Cristo. Quando ela faz isso, ela suporta. Ela está provando que ama a Cristo, provando que é filho de Deus. Então são 3 fases que a pessoa tem que passar. Primeira, ela tem que viver a verdade, a santa doutrina. Tem que falar a verdade, pregar a verdade. E tem que suportar as retaliações por causa que ela vive ou pratica a verdade. Ela pode até pregar a verdade, viver na verdade, na santa doutrina, mas ela não suporta essas aflições, então ela está incompleta para o reino de Deus. Ela não está completa. Ela está incompleta para o reino de Deus. Para ela estar completa, tem que fazer igual Cristo, igual o apóstolo Paulo, tem que suportar as aflições, por amor a Cristo, por amor à igreja. Suportar calúnias, injúrias, acusações, sejam verdadeiras ou falsas, não importa. A pessoa tem que suportar calado e orar pelo seu irmão, por aquela pessoa que está lhe caluniando ou esteja falando a verdade, não importa. Sempre vai doer, ou ela mentindo ou ela falando a verdade, vai doer na pessoa. Talvez ela falando a verdade doa mais, né? A pessoa ouvindo a verdade dói mais do que ouvindo mentira. Mas tanto faz ela ouvindo a verdade ou mentira, vai doer nela, né? Vai doer. Tanto faz alguém chegar e falar alguma coisa, seja acusando ela, seja verdade, tu fez isso, ela fez mesmo, tudo bem, vai doer mesmo assim, não dói? Que a pessoa está falando, está expondo. A pessoa fez, mas a outra chegou e falou, vai expor, vai doer. E se ela chegar e dizer, você fez isso sem a pessoa ter feito, vai doer também. Não vai do mesmo jeito? Vai. Não importa se a acusação é verdadeira ou é falsa, a pessoa não pode rebater, e a pessoa tem que orar para que aquela outra pessoa se converta. Isso, perdoar e orar que a pessoa se converta. Isso é o Filho de Deus, é o que é pacífico.
Pensou a igreja engrossasse o apóstolo Paulo deixasse a igreja para lá? Como é que a igreja ia aprender os ensinamentos que o apóstolo Paulo ia passar? E não, por amor à igreja eu suporto as aflições e estou aqui. A igreja deixou ele passar fome. Ele escreve e diz: teve que trabalhar fadigamente e de noite ensinar, fazer os cultos, porque a igreja não chegava junto nas ofertas. Várias coisas, nem por isso ele desistiu. Ele continuou suportando as aflições e Cristo deu a vitória a ele, né? Depois a igreja ajudou. Aí ele escreve que alguns ajudaram, as outras não, mas que ajudaram deu para ele ficar tempo sem trabalhar. Por aí vai. O que está querendo explicar é que a pessoa deve suportar a aflição justo para que o outro seja salvo. Então, por exemplo, a minha esposa me aflige, né? Me estressa, seja o que for. Eu vou ter que suportar, porque senão eu não suportar, eu vou brigar e ela já está ruim, vai ficar pior. Que eu briguei. Então eu vou, né, ser responsável pela salvação dela, que ela errou ali, né? Suponhamos. E eu tenho que mais ajudar para poder ela sair daquele erro. Se eu não ajudar, então eu vou estar cooperando que ela. Então isso não é o amor. O amor é a pessoa ajudar o que está caído. Corretamente, lógico, né? Esse é o amor. É suportar as aflições. Por amor daqueles que ainda estão se libertando, ou daqueles que foram atacados, que estão em situações difíceis, receberam um ataque demoníaco, uma retaliação, seja o que for. Então os outros têm que ajudar o outro que está assim, não criticar e nem discutir e nem acusar, porque aí a pessoa não vai estar cooperando na igreja, ela vai estar dividindo a igreja. Vai estar dividindo. Porque eu não sei ficar calado. Aí, meu amigo, tem que saber. Se quiser ir para o céu, tem que saber. Tem que começar. Isso já é Deus querendo tirar o orgulho, tirar aquilo da pessoa. Cristo manda a pessoa dar uma mãozada, né? Como se diz. Da outra face, não arrisca a pessoa dessa mãozada. A pessoa fala com a cara desse tamanho, um cadinho entufado, mas chegasse dessa mãozada. Cristo foi, né, torturado, ainda não disse nada. Coitado. Ainda perdoou. Ainda perdoou Pedro, ainda que o abandonou, né? Não só Pedro que negou, mas os apóstolos abandonaram. Perdoou, o amou, nos dando exemplo. É difícil, mas não é impossível não, que Cristo está conosco para fazer, nos ajudar. A gente tem que começar a pensar, a fazer essas coisas, suportar. Eu estou estressado, eu estou sofrendo um ataque, sei lá, seja o que for. Então você tem que suportar sem murmurar, esperando que Cristo vai resolver, que Ele vai. Não querendo provar que está certo. Eu digo logo, rapaz, você está certo, eu sou servo de Deus, então para orar a Deus, manda Ele resolver, rapaz. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu não estou aqui para lhe explicar nada, para provar nada para você. Se não acredita, o problema é seu. Você acha que eu estou errado? Ore a Deus, para que mostre o que é certo, e ore para Ele ter misericórdia de mim, que eu estou errado. Isso é para ser feito assim. Você não é o sabichão? Pronto, você é o sabichão? Olhe para Deus, você não é o santo, a santa. Ore para ter misericórdia de mim, para resolver a situação. Você tem intimidade com Deus? Tem, então pronto, vá lá, peça a Ele, que Ele é todo poderoso, para que Ele
me perdoe e ajeite as coisas. É isso que tem que ser feito. Por qualquer pessoa, não só dentro da igreja, mas qualquer pessoa no trabalho, em qualquer canto que a pessoa for, você vai chegar, o diabo sempre vai usar alguém para lhe ferir, sempre vai usar alguém para lhe ferir. Você tem que, não pode responder, não pode ser grosseiro. Você já sabe que aquela pessoa está sendo usada por Satanás, e a pessoa não está nos caminhos de Deus. É mais fácil ela ser usada. Até quem está nos caminhos de Deus é usado. Imagine quem não está. É um alvo fácil para Satanás usar a pessoa para ferir a outra. Então você já sabe disso. Eu fui mal atendido em certo canto. Ali é o maligno ali que estava ali, incentivou a pessoa ali a atender mal. Então você não precisa tratar a pessoa mal. Você diz, tudo bem então, Deus lhe abençoe, e sai, pronto. Né? Tem que fazer assim. Tem que sair. Tá tudo bem, não tem, não dá. Não dá, então vamos embora para outro canto. Tem que compreender porque a pessoa ali está sem a presença de Deus, está sendo usada, né? Ou pregar, ou falar para ela, não pode discutir, nem tratar mal, nem ficar triste, magoado. Porque você tem que se acostumar a andar nos cantos e ser maltratado. Porque se você é luz, vai andar nos cantos, aí ser treva, vão lhe maltratar mesmo. O demônio, ele quer ficar distante da pessoa. Aí quando ele vê ali, lá se vem aquele crente ali, eu quero ficar distante dele. Para ele ficar distante, ele vai ter que maltratar aquela pessoa, para a pessoa sair de perto dele, de onde ele está. Aí chega, ei, vem cá, vá para ali. Não, ele vai maltratar a pessoa para poder aquela pessoa sair dali. Ele vai fazer isso. Ele foge assim. O demônio foge do crente assim. Não é correndo, vê o crente, sai correndo, não. Porque o demônio, ele está na pessoa que está ali. Ele pode estar em derredor da pessoa, pode estar dentro da pessoa, da mente dela. Tem a pessoa ali, oi, fala, tudo bem? Oi. Ele está dentro da pessoa ali. Ele está dentro. Posso chegar perto. Ele não vai sair correndo, a pessoa sai correndo perto de mim. O mal está ali na mente da pessoa, pode estar em derredor. Está na mente. Aí está conversando comigo. Eu estou conversando com a pessoa, o mal está dentro dela conversando comigo. Mas o mal que está na mente dela vai induzir a ela a me maltratar, ou para me sair de perto dela não vir mais. É assim que acontece. Não é eu chegar, o demônio sai correndo tudinho, só nem Deus. É o mal que está ali na pessoa que se sente acuado. Vixe, lá se vem aquele crente, ele vai começar a falar, e essa é a pessoa que vai começar a ouvir. Não quero que ele ouça, não. O que ele tem para dizer, não. Aí o Espírito Santo usa ele, aí fala aqui para o meu cavalo, né? Ele chama de cavalo a pessoa que cavalga na pessoa. Aí ele vai se converter. Então o demônio na mente da pessoa começa a botar caramiola para a pessoa discutir com a outra, para a outra sair de perto dela, ou a pessoa vê ele sai. Assim, está na pessoa. O demônio foge assim. Então você já tem que se acostumar a chegar nos cantos, né? E a pessoa lhe tratar mal, você já sabe ali que é o mal que está dentro dela, que está querendo que você se afaste. Então não precisa ficar triste, né? Não precisa ficar triste e nem se estressar com a pessoa, porque aí que o demônio quer também que você se estresse e acaba pecando, né? Então tem que suportar essas aflições, né? Todo tipo de aflição, de acusação, provação, está sendo provado em algo, a pessoa já está sendo provada, tem que suportar, lógico, até passar a prova a pessoa, e depois continuar também suportando. Então hoje nós aprendemos, né, sobre suportar as aflições. O Espírito Santo nos ensinou. Ponham isso em prática, né? Que é muito difícil mesmo a pessoa colocar em prática, mas tem que ser colocado, né? Tem que ter o perdão, tem que ter o entendimento, a pacificação, principalmente quando mexe nas feridas da pessoa, né?
O bom é ela não ter nenhuma ferida, nenhum calo. Mas como a pessoa é humana, tem sentimentos, lógico, ela sempre tem um calo, tem uma coisa. E sempre o demônio vai pisar nesse calo. E ela tem que ser pacífica quando for machucada, suportando, calada ali, chora, que Deus vem e consola, o Espírito Santo consola. É só se resguardar no canto, ficar calada, engolir, né, o sapo, como se diz, engolir aquilo ali. O Espírito Santo vem e consola a pessoa, já alivia ela, já dá força. É assim que ele faz. Ele honra, vai lá e dá um refrigério à pessoa, porque a pessoa sofreu calada ali a aflição, porque ela não desonrou a Cristo, ela não brigou, ela não discutiu, não rebateu, não fez nada disso, suportou calada. Ele vai lá, a Bíblia diz que ele que é o vingador, né? Ele que vinga. Ele vai lá e resolve do jeito dele, mas ele refrigera a pessoa que suportou a aflição, suportou a injustiça ou a própria justiça, né? Tanto faz. Suportou a injustiça, ficou calado, ele refrigera. E a pessoa realmente foi injustiçada, ele vai refrigerar a pessoa. E se a pessoa estiver errada, como ela vai estar calada e vai pedir perdão, ele vai refrigerar também. Ela não tem nada a perder. Ele justifica a pessoa de qualquer maneira, ou ela está errada ou está certo. Se ela permanecer calado, reconhecer o erro e orar pelo próximo, que de repente ela pode estar errada também, né? Aí vai querer estar certa. Não. A gente tem que reconhecer os erros de qualquer maneira. Se a pessoa não estiver errada naquilo ali, errou em outra coisa. Eu tenho certeza. Não errou naquilo ali, mas em outra coisa ela errou. Não pecou naquilo ali, mas teve outro pecado em pensamento, em outra coisa. Ou seja, ela é pecador de qualquer maneira. Não necessariamente naquilo ali, mas em outra coisa. E não faz diferença, que ela não é pecadora. E mesmo Cristo não tendo pecado, né? Ele não tendo, mesmo assim ele perdoou, né? Que ele poderia não perdoar, estaria correto, lógico. Como vai chegar um dia que ele não vai mais perdoar, lógico. Vai arrebatar a igreja e não vai mais. Vai chegar esse dia. Dele vier trazer juízo, não vai mais perdoar. Então, quando ele não perdoar mais, ele vai estar certo também, de qualquer maneira. Mesmo ele sendo Deus, ele é certo no que ele faz, no que ele fizer. E nós somos pecadores, não somos corretos, então a gente tem que pedir mais a misericórdia, ser humilde e suportar as aflições para poder crescer espiritualmente. Cada vez que ela suporta as aflições, engole essas coisas todas, o Espírito Santo vem, consola a pessoa e dá o crescimento espiritual e dá a vitória. Amém? Então aprenda a governar a si mesmo, que o pior inimigo somos nós mesmos. Não é os outros nem Satanás, é nós mesmos. Satanás e os outros só apenas incitam. Nossos piores inimigos que temos que vencer somos nós mesmos, nossos desejos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos glorificar o eterno Rei da Glória, Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai querido, só temos a te agradecer a tua gloriosa presença, Espírito Santo, a presença do meu Senhor Jesus, por nos perdoar, Senhor, e por nos ensinar, Espírito Santo, tão bem, com amor, com paciência, por nos conduzir aos verdes pastos. Paizinho querido, amado, por escrever nosso nome no livro da vida, pelo Senhor ter misericórdia e ter tido poupado vidas que o Senhor poupou esta noite, nos abençoando com a tua gloriosa presença, não só a nós, mas a todos, Senhor, a tua igreja, todos aqueles que estão afastados, todos aqueles que não te conhecem. O Senhor é maravilhoso e bondoso. Nós te amamos e te adoramos, Senhor. Eu consagro o corpo, alma e espírito em tuas mãos, entrego tudo em tuas mãos, este rebanho,
e abençoa a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e profetiza a libertação de todos nós do poder das trevas para a plena luz, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, e que seja levantados homens e mulheres para viver e pregar a santa doutrina segundo a tua vontade, Pai Celestial. Entrego tudo em tuas mãos e te agradeço. Diga: concordamos em tudo que foi dito nessa reunião e ligamos essa concordância até os céus. Pedimos ao nosso Pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a realização desses pedidos em nome de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo. Sabemos que não merecemos, pedimos a tua misericórdia, Pai, em nome do teu Filho amado, pelo sangue de Jesus. Que a igreja diga que assim seja, em nome do Senhor Jesus.